Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar, em primeiro lugar, por cumprimentar a Sra. Vice-Procuradora-Geral e agradecer-lhe os contributos que nos deu a esta discussão e, aliás, agradecer também a frontalidade das críticas que aqui fez. E sobretudo, relativamente às críticas que fez em relação à proposta de lei e àquilo que foi a adenda relativamente à proposta de substituição apresentada pelo Partido Socialista, não acompanhamos todas as críticas que a Sra. Vice-Procuradora-Geral aqui nos deixou, particularmente aquelas que têm que ver com os números 2 e 3 do artigo 148, relativamente à possibilidade da sua eliminação, por razões que já foram expostas por outros grupos parlamentares que acompanharam a rejeição da proposta de lei há uns meses atrás na Assembleia da República e que, portanto, me vou poupar a expender aqui. Mas, Sra. Vice-Procuradora-Geral, quero dizer-lhe que, também em relação às críticas que fez, quanto aos procedimentos e aos prazos do processo legislativo, devo dizer que acompanho, em parte, as críticas que aqui nos fez. Julgo é que o destinatário terá que ser outro. Porque tratando-se de uma matéria da relevância que tem a matéria abordada nesta proposta de lei, o Governo envia ao Conselho Superior do Ministério Público a anteproposta de lei para que o Conselho Superior do Ministério Público se pronuncie em 8 dias, estou completamente de acordo com a crítica que a Sra. Vice-Procuradora-Geral da República faz. E talvez fosse por aí que se devesse começar. Porque tivesse o Governo adotado outra postura em relação à elaboração desta proposta de lei, não só em relação à audição dos Conselhos Superiores da Magistratura, em relação à audição das respectivas associações sindicais, mas também em relação ao tratamento das propostas que de uns e de outros foram feitos, e provavelmente a Assembleia da República não teria sido colocada na situação em que hoje se encontra. E, portanto, reconheço-lhe acompanho até algumas das críticas que aqui fez relativamente à forma como os procedimentos legislativos são adotados, particularmente por parte do Governo. E queria dizer-lhe outra coisa ainda, Sra. Vice-Procuradora-Geral. É que a audição de Vossa Excelência teve hoje outra virtude. É que permitiu clarificar nesta Comissão que, não existindo um acordo entre a PS e PSD em relação a esta matéria, a pontaria do Partido Socialista é extraordinária. Porque o Partido Socialista conseguiu acertar em cheio com as alterações à proposta de lei que permitiriam a sua viabilização por parte do PSD. E, portanto, quando a Sra. Procuradora há bocado dizia, quando a Sra. Vice-Procuradora-Geral há bocado dizia, e com muita justeza, e como eu, aliás, tive a oportunidade de registarem à parte, que a matéria da jubilação não consta do Orçamento de Estado, a Sra. Vice-Procuradora-Geral da República colocou em cima da mesa uma das questões essenciais. Porque o preâmbulo desta proposta de lei justifica as alterações legislativas, e cito, com a adoção de medidas comuns de consolidação orçamental com vista a atingir os compromissos assumidos pelo Governo na matéria de redução do déficit público, repartindo equitativamente os esforços a realizar. Fim de citação. Ora, a verdade é que esta proposta de lei vai muito além daquilo que são as incidências orçamentais em relação às magistraturas, e à boleia desses ajustamentos orçamentais permite a adoção de mecanismos que, em nosso entender, são formas enviesadas de alteração aos estatutos dos magistrados, quer dos magistrados judiciais, quer dos magistrados do Ministério Público, que põem em causa, em nosso entender, as condições que garantem a liberdade e a independência dos magistrados e das magistraturas. Sem prejuízo das considerações relativamente à hierarquização da magistratura do Ministério Público, que não é isso que pretendo pôr em causa. Agora, a verdade é que esta proposta de lei vai muito para além daquilo que são as necessidades de ajustamento das medidas orçamentais. E esta proposta de lei, mesmo com as propostas que o Partido Socialista se propõe fazer aprovar nesta Comissão, continua a ir mais além que aquilo que seria a sua incidência orçamental. E, particularmente em relação à jubilação, as observações que a Sra. Vice-Procuradora-Geral fez mantêm-se atuais e são mais que justas. E essa era a primeira questão que lhe queria colocar. A proposta de lei equipara a aposentação à jubilação. Ou seja, aquilo que é o estatuto material da jubilação, com a aprovação desta proposta de lei, deixa de existir porque se passa a fazer uma equiparação à aposentação. Bem sabemos que o estatuto da aposentação e da jubilação não são idênticos, porque o estatuto da jubilação impõe aos magistrados deveres acrescidos que aqueles que são impostos aos magistrados aposentados. E a pergunta que tenho para lhe fazer, Sra. Vice-Procuradora-Geral da República, é esta. Esta equiparação entre jubilação e aposentação, do ponto de vista material, vai ou não conduzir ao esvaziamento do Estatuto da Jubilação e vai ou não conduzir à situação
que, aliás, no parecer do Conselho Superior do Ministério Público, já entregue nesta Comissão, era descrita como a possibilidade de vir a termos magistrados do Ministério Público que, noutras circunstâncias, estariam jubilados e passam a preferir o Estatuto da Aposentação para poderem exercer outro tipo de funções públicas ou privadas, nomeadamente o exercício da advocacia ou outras. E, portanto, se a Sra. Vice-Procuradora-Geral da República mantém ou não a consideração que era feita no parecer que entregaram nesta Comissão, relativamente à equiparação entre a aposentação e a jubilação, como sendo uma realidade que merece mais demorada ponderação, particularmente por poder passar a existir, e cito, um número não despiciente de magistrados a exercer funções públicas ou privadas, designadamente a advocacia e consultadoria jurídica, e um consequente e inevitável aumento da pressão concorrencial relativamente às profissões jurídicas que tradicionalmente exercem essa atividade, com todas as outras considerações que se fazia relativamente àquilo que deve ser a reserva dos magistrados em situação de jubilação. Uma outra questão, Sr. Vice-Procurador-Geral da República, que tem que ver com a apreciação que aqui fez relativamente à possibilidade de ser eliminada a proposta de lei o artigo 222, que se propunha acrescentar ao Estatuto dos Magistrados do Ministério Público e que, particularmente em relação à eliminação do número 5. Portanto, o número 5 do artigo 222, que previa a possibilidade, que expressamente clarificava que as normas de proibição de valorização remuneratória faziam vingar os seus efeitos sem prejuízo da possibilidade de primeira nomeação após estágio e, inclusivamente, da nomeação pelo Conselho Superior do Ministério Público do provimento de vagas junto de tribunais superiores, do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, nos departamentos central e distritais, bem como em lugares de magistrado junto do Tribunal de Círculo ou equiparado. E, de facto, esta norma do número 5 do artigo 222, que a proposta de lei se propunha acrescentar, visava não impedir o Conselho Superior do Ministério Público de tomar as medidas necessárias ao suprimento das necessidades que resultam da sangria, que também no âmbito do Ministério Público se tem verificado por força dos pedidos de jubilação de magistrados ou de aposentação de magistrados que preenchem condições quer para a jubilação, quer para a aposentação, e que o Conselho Superior do Ministério Público tem obrigatoriamente que suprir, sob pena de, em muitas circunstâncias, o Ministério Público não estar em condições de cumprir aquelas que são as responsabilidades que lhe estão assacadas. E a questão que lhe coloco é esta. Este número 5 do artigo 222, já percebemos da exposição que aqui nos fez, que era fundamental que se mantivesse para que não houvesse outro entendimento relativamente às decisões que o Ministério Público tenha que tomar sobre esta matéria. E a questão que lhe coloco é se este artigo é suficiente ou se devem considerar outras medidas, particularmente em relação a concursos extraordinários, que venham a ter que ser autorizados pela Assembleia da República para suprimento dessas necessidades. Porque esta norma refere-se a primeiras nomeações após estágio e refere-se ao provimento de vagas junto de tribunais superiores ou outras situações que se possam considerar equiparadas, mas ficamos sem saber se estas medidas são suficientes para dar resposta às necessidades com que o Ministério Público está hoje confrontado. E, portanto, a questão que lhe coloco é esta. Se esta norma do número 5 é suficiente ou se, eventualmente, até em relação à necessidade da realização de um curso extraordinário, se a proposta de lei deve garantir essa previsão para que, desde já, o Conselho Superior do Ministério Público fique habilitado com a norma legal para proceder a isso, ou, obviamente, o SES, que era aí que teria que ocorrer a decisão de abertura do novo curso de formação de magistrados, obviamente, mas, portanto, a questão era esta, se acha que essa previsão era ou não positiva.